O blog cafenapolitica.com.br volta agora no seu segundo bloco. No primeiro bloco, nós fizemos uma reflexão sobre o movimento dos não alinhados, né? Aquele grupo de 120 países, quase 2/3 da ONU atualmente, da Organização das Nações Unidas, que está reunido em Teherã, defendendo, né, os principais países, aliás, a maioria dos países, né, fora daquele circuito das grandes potências. Outro assunto importante nessa nossa reflexão sobre política internacional, que a gente tinha insistido, né, no primeiro bloco, que é importante que se tenha conhecimento, que se tenha uma noção do que seja política internacional, para que formemos, né, um pensamento crítico e não uma opinião passiva, estática, diante daquilo que a gente recebe da televisão, dos jornais e do rádio. Essa importância também se dá porque a política internacional ela é feita não só em Londres, em Paris, em Nova York, como ela é feita nos países, digamos, quase periféricos ou emergentes, né? Hoje a Rússia, a China, que é uma potência, a Rússia também já foi e está se tornando novamente uma potência. Então, além desses fatos políticos em si, e que também não deixa de ser político, surgem assuntos, por exemplo, como esse do Julian Assange, né, o homem do Wikileaks. O Julian Assange, ele foi ameaçado de ser extraditado para a Suécia, e depois da Suécia ele seria enviado para os Estados Unidos, onde sofreria pena de morte. Ora, olha só, o Julian Assange é um cara muito conhecido, né, hoje no mundo inteiro, sobretudo nesse mundo da tecnologia, da informação, esse mundo de internet, porque ele fundou o Wikileaks, aquele bravo site, né, que renovou, revolucionou, transformou radicalmente o jornalismo dos nossos dias, que é só baseado na verdade das grandes empresas, das grandes nacionais, ou daquilo que elas querem que o mundo saiba e que o mundo seja formado de acordo com a opinião delas e não do interesse, levando em conta os interesses das pessoas, dos povos. Esse Julian Assange, ele cometeu, né, o erro, né, segundo os Estados Unidos, de expor ao mundo os documentos do Departamento de Estado, né, que eram cerca de 230 mil, 260 mil documentos que foram expostos, quer dizer, colocados à disposição, né, de todos os internautas do mundo, né? Lá se via como os Estados Unidos perseguiam os países, como a Inglaterra fazia pressão sobre a Argentina, por exemplo, na Guerra das Malvinas, como a secretária de Estado, quer dizer, a Secretaria de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, queria saber da saúde da presidenta da Argentina, quer dizer, fazendo uma interrogação se ela tinha saúde mental ou não, quer dizer, há coisas desse tipo. E foi o Julian Assange que trouxe à tona toda essa política internacional, né, como ela é feita na realidade e não através das palavras e dos comunicados oficiais dos governos e das chancelarias mundo afora. O Julian Assange, então, pediu asilo ao Equador. Por que ele pediu o asilo ao Equador? Aí é importante que se reflita, né? O Equador, um país pequeno, um país até há pouco tempo dominado, né, por uma ditadura militar, mas só que o Equador ele faz parte daqueles países que, vencendo, né, reagindo ao mundo neoliberal, que tomou todas as suas riquezas, que privatizou as suas estatais, esses países resolveram eleger democraticamente presidentes com soberania, né, a ponto de o atual presidente dos Estados Unidos, o presidente do Equador, chegar a expulsar um embaixador no caso era a embaixadora, justamente por causa do Wikileaks, chegar a expulsar a embaixadora de lá, com razões, né?
Antigamente isso merecia uma invasão dos Estados Unidos, mas isto não ocorre mais, dificilmente, né? Mas, de qualquer maneira, isto mostra o grau de independência e de soberania de um país. Bom, então o Julian Assange foi procurar justamente o Equador, né? Por quê? Porque é um país democrático, né? Um presidente eleito democraticamente, convocou uma constituinte, aprovou a Constituição, o povo aprovou a Constituição em referendo. E o que ocorre é que entre um país europeu e um país sul-americano, o Julian se sentiu mais seguro procurar a ajuda de um país sul-americano, aquilo que os europeus e os americanos chamavam de republiqueta de banana, como se chamava na época e se chama até hoje. Então, o Equador é um país, juntamente com a Argentina, com a Venezuela, com o Brasil, né? O Brasil também, que é importante quando você analisa a política internacional, você vê, por exemplo, o preço da gasolina no Brasil, que não sobe há uma opção de tempo. Por quê? Né? Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, o preço do petróleo sobe a cada dia, né? Tem cidades, né, aqui na América Latina que cuja população não pode nem pegar ônibus de tão cara que é a passagem. Esta é uma situação que também foi resolvida, né, ou pelo menos diminuída com a ajuda da Venezuela a esses países, né, na chamada democracia do petróleo venezuelano. Bom, no Brasil, o preço da gasolina não subiu por causa de uma política deliberada do governo de não deixar subir, porque se subisse era só para aumentar o lucro dos sócios, né, dos sócios minoritários, que não é o governo, né? A Petrobras hoje só tem 51% do governo, 49% é dos sócios, grandes sócios americanos, e que têm interesse em lucros. Mas isso nessa política deliberada, nós não aumentamos o preço da gasolina. É claro que há uma pressão tremenda e ninguém sabe se vai subir ou não, mas de qualquer maneira já ganhamos tempo, né? Já poupamos muito dinheiro com os aumentos que houve por aí afora. Bom, voltando ao Julian Assange, ele deu uma entrevista recentemente à Telesul que mostra, né, nós também disponibilizamos no nosso blog essa entrevista do Julian Assange, inclusive na íntegra, né, por 1h e pouco, né, ele deu uma entrevista ao jornalista Jorge Restoso da Telesul, que foi um homem, um jornalista muito importante, correspondente de Uruguai, ele é uruguaio de nascimento, e ele hoje percorre o mundo entrevistando várias celebridades, várias pessoas importantes que decidem na política internacional. O Julian, então, ele mostra como o país, né, o Wikileaks e ele próprio pessoalmente foi perseguido, né, a ponto de já quebrarem, né, chegar a tentar quebrar financeiramente o Wikileaks. Não conseguiram. Não conseguiram justamente por causa da força do Julian Assange como uma personalidade forte que conseguiu se afirmar, apesar de estar sofrendo, por exemplo, hoje está confinado numa pequena sala, eu acho que do tamanho dessa sala aqui, né, na Embaixada do Equador, porque a União Soviética não concede o salvo-conduto, que é o documento com que ele pode deixar Londres e ir para o Equador, onde lhe foi concedido asilo político. O Julian Assange, como todos sabem, ele é acusado, né, pela Suécia, quer dizer, 2 jovens suecas, de assédio sexual. São afirmações que até agora não foram comprovadas, mas mesmo assim foram tidas, né, e sobretudo pelas grandes potências, foram assumidas como tais. E, de qualquer maneira, a Suécia, né, ela se presta a um papel que todos nós questionamos neste momento. Porque a Suécia, ela foi um exemplo, né, de democracia, de socialismo democrático, de estado do bem-estar social. E hoje, por causa justamente da globalização, a Suécia, às vezes a gente pensa, antes a gente falava mal, né, dos satélites da União Soviética, e o papel da Suécia hoje
não se distancia muito dessa situação de satélite, né? Porque faz tudo o que os Estados Unidos querem. Inclusive, como denunciou o Julian Assange, ela tem tropas sob o comando dos Estados Unidos no Afeganistão. Essa é a situação do Julian Assange, que esperamos, né, tenha um desdobramento satisfatório, né, porque os governos do Equador e do Reino Unido, que é o governo da Inglaterra, estão em entendimentos para que o Julian, ou seja, tenha a permissão de ir para o Equador, que é difícil, ou então que se encontre uma solução intermediária para que ele não seja extraditado para a Suécia e de lá para os Estados Unidos. Outro assunto importante também aqui nesse blog cafenapolitica.com.br, e por isso deixamos para o final, é a questão da Apple e da Samsung, né? Vocês sabem que a Samsung foi penalizada com uma multa muito grande de $1 bilhão, que para ela, que é uma grande empresa, não é muita coisa. Mas só que a Samsung, ela também já sofreu um prejuízo de $12 bilhões em consequência dessa punição. Porque ela é acusada de de plagiar os projetos, né, os programas de alta tecnologia desses microfones celulares, que são, né, basicamente o iPhone e os tablets, né, o iPad e os respectivos da Samsung, né, que é o Galaxy, né, que tem a marca que leva esse modelo, tanto do Galaxy quanto do telefone, quer dizer, do telefone celular e o tablet também da Samsung. Na verdade é o seguinte, a Samsung estava fazendo com esses seus produtos uma democratização dos preços. A Apple se viu na obrigação de baixar esses preços. Mas como toda potência, né, como toda indústria que pertence a uma potência, resolveu punir a Samsung. Eu não digo que a Apple ou a Samsung tenha razão em plagiar, mas só que não foi só a Samsung que plagiou. Outras empresas, por exemplo, inclusive coreanas, como a da LG, né? Aquela também a empresa lá, a Sony, né? do Japão, também através do seu celular Xperia, usa os mesmos mecanismos que a Samsung é acusada de plagiar. Então isso demonstra o poder incomensurável dessas grandes empresas e, portanto, das grandes potências. Então, a conclusão que a gente pode tirar disso é que essa decisão da Apple, né, que também quer proibir a venda de 8 modelos da Samsung nos Estados Unidos, quer dizer, praticamente que elimina a participação da Samsung no mercado americano, que é um dos grandes mercados. Mas também serve de alerta para que esses países que se atrelam muito à diplomacia americana, eles sofram esses tipos de sanções, né? Não deixa de ser uma lição para eles, né? Além, e também, claro, uma demonstração, né, do discricionarismo dessas grandes empresas tipo Apple. A gente não tem nada contra a Apple, contra os produtos da Apple, que são de grande acabamento, né? É uma arte, os produtos são considerados de tão bonitos, de tão funcionais como artísticos. Isso é verdade, mas a gente não pode impedir que o mundo, por exemplo, inclusive periférico, que a Coreia ainda é um mundo periférico, apesar de ter toda aquela estrutura, né? Estrutura que hoje ela representa a tecnologia de indústria, a tecnologia de informação mais avançada do mundo, né? Só que ela está ameaçada, a Samsung, como está ameaçada o resto dos países que fabricam celulares, né, que concorrem com a Apple. Foi este, então, amigos, o nosso raciocínio sobre política internacional. Esperamos conversar sobre este assunto em outras oportunidades.